Manchester City acerta com a ala, diz site. Atacante e clube inglês estavam em negociação desde abril e um anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. O Manchester City entrou em acordo com a ala. Segundo o jornal The Athletic, o clube inglês deve notificar o Borussia Dortmund sobre o pagamento da multa rescisória, que gira em torno de 63 milhões de libras, cerca de 392 milhões de reais. A ala deve receber um salário semanal de 500 mil libras, cerca de 3 milhões de reais, e assinará um contrato por 5 anos com o Manchester City. Um anúncio da contratação do atacante norueguês deve ser feito nos próximos dias. O atacante também foi alvo do Real Madrid e do Barcelona para a próxima temporada. Porém, desde abril, a ala havia dado um sinal positivo para o avanço das negociações com o Manchester City. Na atual temporada, a ala marcou 28 gols e deu 8 assistências em 29 jogos pelo Borussia Dortmund. Jorge Jesus desembarca em Portugal e deixa claro que não voltará ao Brasil. O canal de televisão português SIC Notícias conseguiu falar com Jorge Jesus no aeroporto na sua chegada a Portugal. Não volto ao Brasil, disse, enfático, ao veículo após desembarcar em Lisboa. Mas deixou em aberto a possibilidade de trabalhar na Turquia. Fenerbahçe. Talvez. Em suma, o treinador não está pensando em ano sabático ou aposentadoria, apenas descartou o futebol brasileiro. A demora para entrar de vez no Brasileirão pode custar o título aos favoritos. É surpreendente a liderança do Corinthians. Depois de 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, temos o Corinthians em primeiro, com 12 pontos, e o Santos em segundo, com 10. Surpreendente. Sim, porque nesta temporada o Corinthians ainda não venceu nenhum time brasileiro do seu porte, com o mesmo tamanho de história e o mesmo peso de camisa. Já perdeu 2 vezes para o Palmeiras e para o São Paulo e uma para o Santos, que está na sua cola na tabela. Podemos contar a vitória contra o Boca, apesar de ser o pior Boca que já vi, mas foi pela Libertadores. Já o Santos jogou até a última rodada da fase de grupos do Paulista para fugir do rebaixamento. Está fazendo um começo de brasileiro espetacular, jogando muito bem as últimas partidas. Nesta rodada do fim de semana, o Timão venceu o Bragantino fora de casa. É uma equipe muito difícil de ser batida. O gol foi do Renato Augusto, em um lance que talvez represente uma virada para o futebol do Corinthians. Ele é um jogador tão importante quanto William e Cássio para o time, mas estava sofrendo com a intensidade do jogo. Nada como um gol para pegar confiança novamente. Alvo do Real, Mbappé é visto em Madrid e aumenta rumores de saída do PSG. Atacante segue com futuro em aberto e foi flagrado em Madrid junto com Hakimi, lateral companheiro de clube. Mbappé ainda não definiu seu futuro. O atacante é alvo do Real Madrid para a próxima temporada e o Paris Saint-Germain busca acertar a renovação de contrato com o jogador. Nesta segunda-feira, o francês foi visto em Madrid e aumentou os rumores sobre sua ida ao clube merengue. O portal Copy divulgou que Mbappé estava junto de Hakimi, lateral do PSG, em um restaurante da cidade espanhola. Real Madrid e Mbappé estão negociando um acerto para a próxima temporada. Porém, as partes entraram em divergências sobre os valores dos direitos de imagens. Enquanto isso, o PSG ainda espera renovar o contrato com o atacante francês. Na atual temporada, Mbappé é o principal jogador do Paris Saint-Germain, que conta com Neymar e Messi. O atacante francês soma 35 gols e 23 assistências em 43 jogos pelo clube. Jogos de ontem: Botafogo 1-0 Flamengo. Palmeiras 1-1 Fluminense. São Paulo 1-1 Fortaleza. Juventude 1-1 Internacional. Santos 4-1 Cuiabá. Goiás 1-0 Atlético Goianiense. Corinthians 1 Bragantino. Para fechar rodada hoje Avaí contra Curitiba. Botafogo consegue se segurar, faz bonito gol e vence Flamengo no clássico em Brasília. Palmeiras sai na frente mas com vacilo acaba empatando em casa. São Paulo joga bem e consegue empatar jogo duro fora de casa. Juventude busca empate nos acréscimos e empata em casa. Santos faz mais um grande jogo e vence tranquilo em casa. Com gol relâmpago Goiás vence o clássico fora de casa. Corinthians faz partida disputada, vence fora de casa e se isola na liderança.